Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Momento da Palavra. Nós faremos mais um vídeo lendo com você a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e leremos hoje o capítulo 4 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E após a leitura, nós faremos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos ser, eu e você, abençoados com a compreensão da palavra de Deus. Leremos então o capítulo 4 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E a Ada teve a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos.
então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Meu amigo e minha amiga, este é o texto do capítulo 4 do livro de Gênesis. E como todo texto bíblico, este também encerra verdades importantes. Veja, o texto narra o começo da vida de Adão e Eva, o começo da família de Adão e Eva. E diz que Adão e Eva tiveram relações sexuais e a Eva nasceu primeiro Caim e depois nasceu Abel. E diz que Caim trouxe ao Senhor uma oferta. E Abel também trouxe uma oferta. Porém, o texto simplesmente diz que Caim trouxe uma oferta. Mas diz que Abel trouxe algumas traduções diz das primícias. Né? Nesta versão diz que Abel trouxe os primogênitos, que na verdade significam a mesma coisa. Abel trouxe os primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Os primogênitos, os primeiros filhos, isso inclusive a própria ciência comprova, os primeiros filhos tidos em condições normais, sem doenças, sem interrupções, sem problemas durante a gestação, os primeiros filhos dos animais, eles normalmente são mais fortes, são os melhores, são os mais saudáveis. Então, do melhor que Abel tinha, ele ofereceu a Deus. Caim apenas ofereceu alguma coisa do que ele tinha. Essa é a diferença da oferta entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Por isso que Deus, em algumas versões diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Essa versão diz que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. E por isso, Caim começou a ter inveja de Abel. E ficou irado, e ficou com raiva do próprio irmão. E aqui acontece o primeiro fratricídio, o primeiro assassinato de um irmão por outro irmão. Caim mata Abel. Vejam, e ele mostra que Deus havia alertado a respeito contra a proximidade do pecado no coração de Caim. Quando ele diz no versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, para ti, para ele mesmo, ou seja, o egoísmo o dominará. E aí Caim mata Abel. E Deus pergunta onde estava Abel. E ele mostra uma outra característica da pessoa pecadora. O não cuidar do outro, o não cuidar daquele que está sob sua guarda. Lembremos, Abel era o irmão mais novo. E ele demonstrou a Deus não se importar quando diz: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Eles já haviam matado. E aí, Deus diz que Deus não amaldiçoou Caim. Ele mesmo se amaldiçoou. Deus diz: e agora maldito és
Não porque Deus o quis, mas porque ele pecou. Ele cometeu o assassinato. E Deus diz que a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Evidentemente, esse texto é uma linguagem simbólica dizendo a respeito justamente das consequências do assassinato de Caim. E Caim começa a se sentir destruído, abatido, maldito realmente, e teme ser morto por outra pessoa. Mas aí, Deus disse, o Senhor porém lhe disse, portanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Aqui, Deus disse que 7 vezes seria castigado aquele que matasse Caim. Nós vemos mais na frente nesse capítulo também, o descendente de Caim, dizendo que a vingança dele seria 70 vezes 7. Essa numeração na cultura hebraica significa plenitude, significa completo. Então ele seria severamente castigado. Veja, quando os discípulos perguntam a Jesus quantas vezes deveriam perdoar ao irmão, Jesus também fala 70 vezes 7. Nós veremos isso mais adiante. Então é uma referência justamente ao perdão pleno, sempre perdoar. Embora Jesus fala que deve repreender, mas perdoar. Mas aqui também o texto diz que coloca um sinal em Caim. Deus coloca um sinal em Caim. Este sinal não está revelado aqui nesse texto e em local nenhum da Bíblia. Durante a história da igreja e das interpretações bíblicas, muitos questionamentos, muitas sugestões, muitas especulações foram feitas a respeito desse sinal. E muitas dessas especulações geraram preconceitos. Preconceito de raça, preconceito de origem. Mas eu quero afirmar categoricamente que esse sinal não é revelado em local nenhum da Bíblia. Não é cor de pele, não é defeito, não é sinal específico. Esse texto, esse sinal, corresponde aos mistérios de Deus que não nos são revelados, dos quais fala Deuteronômio 29:29. Então, meu amigo, não perca tempo querendo descobrir que sinal é esse, porque quando você o faz, deixa de prestar atenção no que é realmente fundamental no texto bíblico, naquilo que realmente Deus quer lhe dizer, no objetivo do texto sagrado, que é nos levar à salvação. Cuidado para não cair nesta armadilha satânica de querer te prender em detalhes específicos para lhe desviar o olhar do que é fundamental na mensagem do Senhor. Então o texto não diz o que é este sinal, e depois começa a colocar algumas coisas com relação aos descendentes de Caim. E aí faz uma pequena genealogia de Caim, e nessa genealogia, inclusive, também representativa das eras da evolução da humanidade. Se você prestar atenção, quem gosta de história, se você prestar atenção nesse texto, você vai encontrar aqui a idade dos metais,
o período paleolítico, neolítico, a idade dos metais. Então, há uma sequência aqui que também é representativa do desenvolvimento da história humana. Evidentemente, sem todos os detalhes científicos, históricos, porque não é o objetivo da Bíblia, mas ele demonstra uma evolução histórica da humanidade. Porque o texto bíblico é também um texto histórico. Embora a história não seja a função do texto bíblico, mas também é um texto histórico. E como texto histórico, e como texto revelado dentro da história humana, deve ser compreendido e interpretado, respeitando-se as culturas, as eras, as histórias, as épocas históricas em que forem escritos. Muito bem, e aí ele faz uma pequena genealogia até chegar a Lameque, onde Lameque passa, veja, é a primeira vez que o texto bíblico se refere a isso. O texto, Lameque passa a ter duas mulheres. Nós vemos no capítulo 2, versículo 24, que Deus diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Mas aqui, como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, o pecado de Caim, na verdade, o pecado de Adão e Eva, lá na desobediência, veio trazendo outros pecados e aumentando a sua gravidade. Tivemos um assassinato, agora temos aqui uma poligamia. Tudo isso contrário à vontade de Deus, mas relatado na Bíblia porque foram eventos que ocorreram e são importantes para o nosso entendimento da vontade do Senhor. Então, Lameque já era tomando duas mulheres, contrariando o princípio que Deus estabeleceu no versículo 24 do capítulo 2 do livro de Gênesis, que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Lameque tomou duas mulheres. E como o pecado nunca fica isolado, nunca fica sozinho, ele sempre chama outro pecado, Lameque diz no versículo 23: escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Ou seja, a banalização da violência começou aqui. Nós temos inclusive um texto no blog Preceitos de Fé, depois você pode conferir no www.preceitosdefé.blogspot.com, que fala a respeito da violência, da origem da violência. A origem da violência em si, como violência, começou em Caim e foi se multiplicando, se banalizando através de Lameque. Então ele está dizendo, eu matei pessoas por bobagem, eu banalizei a violência. E depois ainda diz, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, superabundou a vingança. E nesse caso, superabundou o pecado. Mas por fim, Deus de novo provém uma bênção. Porque Adão e Eva tiveram um filho, Sete. E no versículo 26 diz que a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, embora Lameque começou a banalizar a violência e superabundar o pecado,
Deus também providenciou quem invocasse o seu santo nome. Porque Deus nunca deixa o pecado prevalecer eternamente. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o capítulo 4 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E no próximo vídeo, continuaremos lendo a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir, aqui embaixo. E se você quer receber aviso toda vez que nós publicarmos um novo vídeo a respeito da palavra de Deus, então inscreva-se em nosso canal, porque você será sempre avisado toda vez que nós tivermos uma nova bênção da palavra de Deus para você. Compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude a semear a palavra de Deus. Um forte abraço.